no instante em que a lei impondo, vamos dizer, a igualdade de valor e de respeitabilidade entre o casamento tradicional e o casamento gay, ela impõe que ninguém pode distinguir entre uma mulher e um homem vestido de mulher. Essa distinção será ilegal. Se você der tratamento diferenciado, você está discriminando. Você pode ir para a cadeia por causa disso. Ou seja, você é obrigado a negar o que os seus olhos veem. Isto é um atentado contra a liberdade religiosa? Não, meu filho. Isso é atentado contra a estrutura de percepção humana. Isso vamos dizer, é tornar um sintoma histérico legalmente obrigatório, porque o histérico não sente o que seus olhos enxergam, ele sente aquilo que ele imagina, o que o discurso lhe mandou imaginar. Exatamente como uma pessoa hipnotizada, né? Você pega o negro, hipnotiza, encosta o dedo aqui e diz que isso aqui é um cigarro aceso. Você tira o dedo, aparece a queimadura, né? Ou seja, a psique dele força o corpo dele a sentir não o que se passou no mundo físico, mas aquilo que lhe foi dito. Então, esta lei, ela colocará todo mundo imediatamente no estado hipnótico obrigatório. E isso é disseminar uma doença. É disseminar a histeria de modo epidêmico. Isso é um dano para toda a humanidade religiosa ou ateística. Isso é muito mais grave do que a simples restrição da liberdade religiosa. Quando, vamos dizer, o homossexualismo se impõe não como uma conduta que pode ser mais duradoura ou mais fugaz, né? Mas como uma identidade, como um modo permanente de ser que tem que ser aceito pela sociedade, como, por exemplo, a identidade racial, que você nasce com ela e onde quer que você vá, sua raça será reconhecida, tá certo? Ou a sua estatura, você nasceu baixinho, meu filho, você vai continuar baixinho, né? E assim por diante, tá certo? Se você aceita que existe esta identidade, então ela tem que ser aceita por todas as pessoas do seu meio. E você não pode mais ver aquele indivíduo apenas como um ser humano comum e normal, que de vez em quando, mais ou menos, tem uma atração por outro do mesmo sexo e faz alguma coisa com ele. Ele passa a ser uma espécie de classe distinta. E isso interfere diretamente no problema da adoção das crianças. Agora, aí temos o problema de como se forma e como se impõe a identidade gay. Veja, a identidade hétero, feminina e masculina, ela vem junto com a sua constituição anatômica. Você não precisa pensar nela. Ou seja, você tem identidade de homem ou de mulher quando você não está pensando nisso. E na verdade nós não estamos pensando nisso a maior parte do tempo. Não é isso? Porém, a identidade gay só existe por meio de símbolos culturais criados, que têm que ser continuamente repetidos e reforçados para manter a identidade gay. Porque senão, o sujeito que é gay, se ele se despir de toda esta roupagem simbólica, você não saberá que ele é gay. Então ele não pode mais impor a sua identidade gay. Ele vai ser aceito apenas como uma pessoa, como qualquer outra. E isso ele não quer, ele quer ser aceito como gay. Então isso quer dizer que todos esses símbolos, por exemplo, há dois tipos de símbolos. Há aqueles que denotam a identificação com o outro sexo, que é o caso, por exemplo, dos transexuais, efeminados, cisses, como eles chamam aqui, etc, etc. E há, no caso dos homossexuais que não tem este componente vagamente transexual, tá certo? Digamos, dos homossexuais machos, que têm atração por outros machos, tá certo? Os símbolos têm que ser símbolos da atração. Ou seja, o indivíduo tem que estar o tempo todo mostrando que ele tem atração por outro do mesmo sexo. Senão ele perde a identidade gay. Isto quer dizer que, implantada esta lei, vamos dizer, os elementos teatrais da cultura gay se tornam obrigatórios, se tornam uma presença obrigatória na sociedade, interpondo-se entre o indivíduo percebido e a percepção natural que temos dele. Querem impor a sua fantasia como um direito superior aos direitos da percepção espontânea humana.
que querem destruir a percepção espontânea, sem contar outros efeitos que eu já expliquei, já anunciei, que o casamento gay será a destruição completa do direito de família. Todo o edifício de direito de família vai cair. No começo eu falava isso, as pessoas diziam que era loucura, eu falava, agora já estão começando a ver. Então aqui, por exemplo, já tem a proposta de lei de reconhecer que uma criança pode ter 2 ou 3 ou 10 mães. Então a introdução da poligamia, da poliginia e de outras variantes vai ser absolutamente inevitável a partir do precedente do casamento gay. Porque é o mesmo princípio lógico, não é só por, vamos dizer, por extensão. Você dá o pé e vai querer a mão. Fala, não, se você aceitou aquele princípio, você precisa ver que o edifício das leis ele tem uma lógica interna. Quando você coloca uma outra premissa, modifica o edifício inteiro automaticamente. Tá certo? Assim como, né, por exemplo, durante o nazismo, ou durante o comunismo, você viu leis desse tipo. Não é isso? Por exemplo, se o sujeito tinha lá um amigo judeu, para ele é um cara como qualquer outro. Não, agora você tem que ver o judeu de uma maneira diferente. Porque ele é um conspirador, ele está roubando você. O cara fala, mas ele não está roubando nada. Né? Mas se você dissesse isso, você era preso. Né? Então você é obrigado a alterar a percepção da realidade para seguir o que a autoridade mandou. E isto é, vamos dizer, a justiça da rainha de copas, do Alice no País das Maravilhas. Primeiro a sentença e depois o julgamento. Não é isso? Então primeiro corta a cabeça do sujeito e depois julga-o. Para dizer que isso não aconteceu, no comunismo aconteceu. O ex-ministro romeno da economia, Mihai Manuilescu, foi assassinado na prisão e depois de assassinado foi julgado e condenado à morte. Então isso quer dizer que a justiça da rainha de copas pode acontecer e virar uma realidade histórica. E isso é claro que é um fenômeno em si infinitamente mais grave do que qualquer atentado à liberdade religiosa. A liberdade religiosa já sofreu restrições ao longo do tempo e sobreviveu a elas. Mas a total devastação da percepção humana, o que vai sobreviver? Então eles vão criar um mundo no qual simplesmente não vale a pena viver. Virou realidade. Isso vai ser imposto a muitas crianças. Então, homossexualidade é uma coisa, identidade gay é outra coisa. A identidade gay ela é problemática em si mesma. Por quê? A identidade de homo e hétero coincide com a sua identidade anatômica. Então, tão logo você se apresenta com o seu corpo de homem ou de mulher, você é identificado como homem ou mulher. Mas como você vai ter uma identidade gay, ninguém sabe se você é gay. Então você tem que criar uma identidade mediante um gestual, mediante voz, mediante símbolos culturais. Note bem, por mais que você capriche nessa identidade, ela é nunca perfeita. Você imagina, por exemplo, a tragédia do travesti ou transexual que às 4 horas da manhã olha no espelho e está crescendo barba? Que decepção! Fez um esforço psicológico para reforçar a sua identidade feminina culturalmente construída contra o dado anatomofisiológico que está aparecendo na sua cara. É difícil, é um problema, é um sofrimento. E pessoas que são incapazes de arcar com esse sofrimento, de entender, falar, quem sai na chuva para se molhar. Eu quis isso, então eu aguento as minhas tensões, eu aguento as minhas dificuldades, e ninguém tem nada a ver com isso. Eles não são capazes de fazer isso. Eles querem mudar a sociedade, para que a sociedade lhes dê o reforço que eles não têm internamente. Ou seja, ninguém pode dizer uma palavra contra gaysismo. Por quê? Porque a identidade gay é uma coisa que é vacilante e problemática em si mesmo. E eles querem que nós seguremos a sua identidade de pé, porque eles não são capazes de segurar. Então, é uma dificuldade psicológica inerente à condição de homossexual. Tá certo? Inerente para alguns, porque o sujeito pode viver perfeitamente, o homossexual pode viver perfeitamente bem sem essa palhaçada da identidade homossexual. Quer dizer, eu sou um cara como qualquer outro, só que de vez em quando eu tenho um desejo homossexual e pronto, que nem um urso pode ter. Tá certo? Então, voltamos ao conceito antigo, a homossexualidade é uma conduta e não uma identidade. Mas eles querem identidade, porque sem identidade não dá para criar um movimento político, porra. E não dá para sugar a verba do Estado. E não dá para chantagear trouxas como vocês, evangélicos e católicos. Ora, esse negócio da estimulação contraditória e de colocar as pessoas
numa posição absurda, se revela ainda mais claramente, né, agora comentando já um artigo, se revela ainda mais claramente quando se vê este kit que o Ministério da Educação preparou para ser distribuído a todas as escolas. Pelo conteúdo do kit, se entende qual é a interpretação que o governo da República Brasileira dá a esses crimes de discriminação. O que eles consideram discriminação e o que o governo considerará punível. Então ali passa um vídeo, né, de um menino que se chama, sei lá, Zé Roberto, Toninho, sei lá o quê, mas que lá pelas tantas ele sente que é menina e ele exige ser chamado de Bianca, né? Então, quando as pessoas se recusam a chamá-lo de Bianca, então o Ministério da Educação diz que isso é uma odiosa discriminação. Porque o cara sentiu que é mulher, pô. Né? Olha, meu filho, se eu sentir que eu sou um hipopótamo, né? O que vocês vão fazer comigo? Né? Então, veja, este vídeo mostra que você recusar-se a tratar um travesti, transexual, drag queen como mulher será considerado discriminação e será, portanto, punível pela PL 122. Agora acontece o seguinte, o sujeito chega dentro de mim, eu vejo que ele é um homem, né? Tem todas as características anatômicas de homem, apenas está com uma peruca e com um vestido tubinho, tá certo? Então, eu vejo que ele é homem, eu sinto que ele é homem, mas ele sente que ele é mulher. Quer dizer, a fantasia sexual dele torna-se mais respeitável do que a minha percepção e o meu sentimento. O que vale é o sentimento dele. Olha, eu estou vendo que o cara é homem, portanto sinto que ele é homem. Agora, ele, que também vê que ele é homem, ele sente que ele é mulher. Então o sentimento dele vale e o meu não. Quer dizer, eu sou obrigado a furar os meus próprios olhos para ver as coisas do jeito que o travesti quer e não do jeito que eu estou vendo. Ora, isso é de uma perversidade psicológica fora do comum. Porque é aquele negócio do Groucho Marx. Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Né? Quer dizer, a autoridade moral da fantasia sexual se sobrepõe à autoridade dos 5 sentidos, meu Deus do céu. Né? Outro dia, eu vi aqui em Washington um sujeito, aliás, com um vestido tubinho cor-de-rosa. Era um camarada de 2 metros de altura. Né? E o fato de ele estar vestido como mulher só fazia transparecer a sua macheza. Eu nunca vi um sujeito tão macho na minha vida. E por contraste, quanto mais feminino ele queria parecer, né, mais a natureza dos fatos protestava que ele era homem. Então, vai ser difícil esse negócio. Quer dizer, coloca você numa posição psicologicamente insustentável. Ele impõe a tirania do capricho do outro. Né? Porque amanhã depois o sujeito diz, agora não sou mais mulher. Não aconteceu outro dia, você não viu o caso do inglês, que até cortou o peru. Cortou o peru e depois se arrependeu. Não quero mais, agora quero ser homem de novo. Daí mandou, como tinha dinheiro sobrando, mandou fazer outro peru. Né? E arrumou a mulher, está lá casado com a mulher. Quer dizer, o senhor primeiro nos impõe que nós temos que chamá-lo de Bianca, de Ângelo, de Tereza. Né? Depois fala, não, agora eu sou Armando, sou Zezinho. Que há? Que palhaçada é essa? Como é que nós vamos aceitar uma imposição absurda dessa? Isso é realmente a legislação da rainha de copas, né? Quer dizer, primeiro a sentença, depois o julgamento. Né? Quer dizer, é uma lei absolutamente dadaísta que impõe a loucura dos legisladores a toda a população. Nós não podemos aceitar isso de jeito nenhum, independentemente de discutir a questão do homossexualismo. Agora, pior, para mostrar que tem mais absurdo ainda. Né? Esses fulanos que pretendem ser chamados de Ângelo de Tereza classificam-se em 3 tipos. O primeiro é o transexual. Quer dizer, o transexual é o cara que tem realmente uma identidade feminina e que, bom, idealmente, ele se submeteria até a uma cirurgia de mudança de sexo. Quer dizer, sacrificaria o próprio peru em defesa da sua tese. Aqui eu sou mulher, vou provar, toma lá o meu peru, leva de volta. A maioria dos transexuais não faz nem isso. Segundo, tem os travestis, quer dizer, o cara que sabe que é homem e gosta de ser homem, mas ele apenas se sente sexualmente excitado quando ele se veste de mulher. E terceiro, tem o drag queen, que não é nem isso, que é o cara que se veste de mulher de gozação. Os 3 têm o direito de ser chamado de Tereza agora? E aqueles travestis, que tem muito travesti, que diz, você pergunta, quer fazer operação de cirurgia de sexo, mudança de sexo? Não, eu quero o meu peru, tenho muito orgulho do meu peru. Mas você veja,
esses sites da internet que fazem propaganda de escort, os escorts transexuais se gabam do tamanho dos seus perus, minha gente. Então aqui, ó, sou Tereza, mas tem um baita de um peru. Como se fosse o João. Quer dizer, como é que eu posso olhar um sujeito que está se gabando do seu peru e dizer que ele é uma senhora ou senhorita? Meu Deus do céu. Isso é tão aberrante psicologicamente, tão impossível. Agora vocês que querem parecer bonzinhos, não quero parecer preconceituoso, não quero parecer fundamentalista. O que é que isso tem a ver com fundamentalismo? Tem a ver com a lógica, meu Deus do céu. Com a lógica para a realidade dos fatos. Né? Se vocês querem parecer bonzinhos, vocês vão aceitar isso só para não criar problema. E depois, meu filho, cada vez que aparecer um cara desse, de 2 metros de altura, com um braço, né? O braço parece uma perna, ou 2 pernas, né? Dizendo que ele é a Tereza, vocês, sim senhora, sim senhora.